Fala pessoal, nesse sábado rolou a grande final da LBFF. E bem, assim como a fase classificatória, não faltou muito tiro, muita granada e principalmente muita emoção. A grande campeã dessa Liga Brasileira é a Vivo Cage, que conseguiu tirar aquela teoria de quem passava em primeiro nas fases classificatórias não era campeão. Então, pela primeira vez na história, quem passou em primeiro nas fases classificatórias também se sagrou campeão da maior competição de Free Fire do Brasil. E bom, agora vamos ver juntos como foi o desempenho das 12 equipes finalistas dessa LBFF. Pessoal, e o nosso resumão de hoje vai ser feito através das posições que as equipes ficaram. Vamos começar ali pela parte de baixo da tabela e aí vamos frisando o que cada equipe fez, poderia ter melhorado e coisa assim. Falando então da primeira equipe ali na 12ª colocação, que foi a Team Codassolid. A Team Codassolid teve uma fase classificatória que foi extremamente regular. Conseguiu impor o estilo de jogo da equipe, que era um estilo de jogo um pouco mais safe, um pouco mais tranquilo. Chegava ali no final do jogo, conseguia várias kills, então era uma equipe que normalmente pontuava através do posicionamento. Nessa final não teve essa mesma estratégia, não conseguiu impor a mesma estratégia, acabou ficando na 12ª colocação com apenas 25 pontos e 4 abates. Mas a Team Codassolid tem um mérito danado porque não sentiu o peso dessa Série A. Eu acredito que a falta de experiência nessa final pesou um pouco para a Team Codassolid, mas o trabalho lá vai ser muito mais para o próximo split. Tenho certeza que se a equipe conseguir manter os mesmos jogadores, vai dar bom no próximo split. Acima da Team Codassolid, outra equipe que também veio da Série B foi a Los Grandes. A Los Grandes, que veio do grupo de acesso, disputou o grupo de acesso no split passado. Nesse split chegou muito forte, teve um bom início de competição, figurando ali no top 3, top 5 nas primeiras rodadas. Porém, o desempenho da equipe caiu bastante durante o decorrer da competição. A Los Grandes acabou ficando na 11ª posição com 51 pontos, além de 25 abates. Acredito que na Los Grandes faltou um pouquinho, eles não conseguiram encontrar o estilo de jogo que fez a equipe ir muito bem no início da competição. Nas fases finais, normalmente o que rola? Tem muito vivo nas safes finais, então a Los Grandes não conseguia chegar nessas últimas safes, principalmente porque toda vez que eles iam rotacionar, encontravam uma outra equipe, iam ter uma trocação com essa outra equipe e acabavam morrendo para uma terceira equipe que aparecia e estava já posicionada na safe. A melhor queda da Los Grandes foi uma queda que eles ficaram em segundo lugar, segunda queda, né? Segundo lugar, segunda queda no mapa de Galahari, com 6 kills. A equipe ali vai ter que se remodelar, vai ter que se reformular um pouquinho para vir ainda um pouco mais forte para o próximo split. Na 10ª colocação ficou a vice-campeã mundial, a Loud, que nesse split não teve um split regular, teve dias, teve rodadas que a equipe ia muito bem, pontuava muito bem, era sempre líder ali. Agora teve outros dias que não teve o mesmo desempenho, então esse desempenho pesou um pouquinho, né? Principalmente nas fases classificatórias, a equipe conseguiu passar para as fases finais, porém nas fases finais a gente não conseguiu ver a avassaladora Loud, porque normalmente o que acontece? Quando são assim, quando tem a final, existe muito de as equipes estudarem um pouco mais as outras, tentarem entender um pouquinho o que está rolando com as outras equipes e o que elas estão fazendo. Com isso fica muito vivo no final, e a Loud, que como ela é um pouco mais agressiva, acabou tendo algumas trocações onde perdia 1 ou 2 jogadores e isso complicava a entrada nas últimas safes. Então a equipe da Loud ficou na 10ª colocação, a melhor queda da equipe foi na 6ª partida, onde conseguiu um terceiro lugar com 4 killzinhas. Na 9ª colocação ficou uma equipe marcada pela não alteração dos jogadores. A Fúria na LBFF 3 teve sempre a mesma line, os 4 jogadores jogando ao mesmo tempo. Não alterava, tinha um reserva, né, que era o Bolim. Mas nessa LBFF veio com essa alteração nas fases finais. O Bolim entrou no lugar do Field e também jogou uma parte ali
das finais, né, do último dia das finais. A Fúria conseguiu um buia, teve ali uma partida de buia que foi na 7ª queda com 3 kills, depois conseguiu um segundo com 11 kills, então jogou bem. Porém, não foi tão bem no início. O início pesou muito para o lado da Fúria. Teve um 12º lugar sem kill, teve um 6º lugar com 2 kills. Então a Fúria não conseguiu manter a regularidade nas quedas. É no 12º, um 6º, um 9º, um 6º. Aí depois conseguiu melhorar nas partes finais. Então a Fúria teve um melhor desempenho se a gente comparar com a LBFF passada, que eles passaram em primeiro lugar e acabaram ficando nas últimas posições nas fases finais. Então a Fúria conseguiu jogar o estilo de jogo deles ali na parte final das finais. Se tivesse começado bem, eu tenho certeza que teria ali brigado ali no top 5. Mas a Fúria ali ficou na 9ª colocação. Na 8ª colocação ficou uma equipe que, na minha opinião, ficaria no top 5 pelo que eles demonstraram nas fases classificatórias. A SS manteve o mesmo estilo de jogo, com rotações um pouco mais atrasadas, tentando entrar nas safes, isolando as trocações, porém sofreu um pouco com isso. Na maioria das vezes, quando eles estavam atrasando as rotações deles, eles encontravam outras equipes que também estavam atrasando. Com a trocação, acabavam dificultando muito, porque já tinham a questão de gastar mais recursos em relação a gel, em relação a granada, em relação a kit por conta do gás, e aí não conseguiam chegar nas últimas safes que as equipes já estavam sendo posicionadas. Todas as equipes dessa final da LBFF decidiram por antecipar as rotações. E aí as equipes que não tiveram a mesma estratégia acabaram sendo um pouquinho prejudicadas, porque acabavam chegando na última safe e já tinham outras equipes posicionadas, e esse foi o caso da SS. A SS tem como destaque o MTS, que foi o rei das granadas, jogou muito nessa final também e também nas fases classificatórias. Foi o segundo jogador, o MVP, lembrando que ficou com o Cias do Fluxo, mas isso vamos falar um pouquinho depois. Na 7ª colocação ficou uma equipe que veio da Série B e veio muito bem. A NT10 não sentiu a pressão. Teve alguns momentos ali que o desempenho da equipe ficou ali no top 12, vai sair do top 12, não vai. Mas nas fases finais, nas semanas finais de classificatória, a equipe conseguiu acordar e veio com tudo para essa final. A NT10 também sentiu um pouco o peso das finais, principalmente nas 4 primeiras quedas, né? Eles ficaram em 11º, em 8º, 11º e depois um 8º, então não conseguiram performar bem. Porém, na 5ª, 6ª queda já começaram a melhorar e por isso finalizaram a competição na 7ª colocação. No 6º lugar ficou uma equipe que falamos muito, que faltava um pouco de entrosamento, principalmente no começo da LBFF. Eles sofreram muito por isso, principalmente porque a line toda foi reformulada da LBFF anterior. A B4 acabou ficando na 6ª colocação com uma campanha muito boa para a equipe. Se não me engano, foi a melhor campanha da história da B4 na LBFF. Então a B4 é uma das equipes que sempre participou das finais da LBFF depois desse novo formato com 18 equipes, né? A B4 faltou um pouquinho no começo a questão de entrosamento, e nas finais eu acredito que faltou principalmente um algo a mais. A equipe sempre pontuou bem, ficando ali na 2ª, 5ª, 4ª posição, conseguindo um 3º lugar com 11 kills, porém faltou um pouquinho mais das quedas finais, principalmente ali. A equipe sempre ficava no 3º, 4º, jogou muito bem essa parte final, essa fase final. Porém, existiam equipes que estavam acima delas, que conseguiram performar melhor, e vamos falar um pouquinho mais sobre elas agora. Na 5ª colocação ficou a Meta Game, que é uma das equipes que são tradicionais na LBFF, está na LBFF desde o split passado, conseguiu subir. Já no split passado demonstrou um estilo de jogo muito bom, porque eles são seguros, eles conseguem fazer partidas agressivas e conseguem também jogar de maneira um pouco mais tranquila. Com isso, a Meta sempre com esse estilo de jogo deles. Teve nesse split a adição do Ian, que fez o Ian fez uma boa LBFF, foi um dos melhores jogadores da Meta, na minha opinião. E nessa final, a Meta conseguiu um 5º, um 3º, um 5º, um 4º, sempre ficando ali do top 5, top 4. Resultado do final, 5º lugar para a equipe da Meta.
Na quarta posição ficou, para mim, uma grande surpresa, Netshoes Miners, a equipe que passou para as fases finais na última queda das classificatórias. Conseguiu ter um bom dia de final, muito principalmente por conta da dupla que tá muito forte, a dupla Sebotiva. Eles vieram muito fortes nessa LBFF, conseguiram comandar a equipe nessa LBFF e conseguiram no final das contas uma quarta colocação para a equipe que passou. Foi uma grande surpresa para todo mundo ter passado, mas conseguiu fazer um bom trabalho. A Miner GG teve uma regularidade muito boa quando falamos de posicionamento. A equipe teve um sexto lugar, um quarto lugar, um sexto lugar e terceiro. Lógico que também nas outras quedas, segundo, teve ali momentos que não foi tão bem, mas conseguiu se manter na maior parte dessas finais de uma maneira muito regular em relação ao posicionamento. Lógico que faltou um pouco de kill para conseguir melhores posições, mas visto que a equipe passou por um momento muito difícil, onde teve essa, cara, vai passar, não vai, principalmente nas fases finais da fase classificatória, um quarto lugar aí coroou muito bem a regularidade que essa equipe teve nas fases finais. Bem, falando no nosso top 3 dessa LBFF, as três equipes que vamos falar agora ficaram sempre ali disputando esse topo. Durante todas as quedas, as equipes ficavam trocando de posições, tiveram ali momentos bons, algumas quedas que não foram tão boas assim, e a equipe que acabou errando menos, na minha opinião, acabou sendo a grande campeã dessa LBFF. Na terceira colocação, temos a equipe do Fluxo. Fluxo que começou a LBFF, a fase final da LBFF muito bem. Começou com o terceiro lugar com 9 kills. Depois teve 2 buias, outro segundo lugar. Viu seu desempenho cair um pouco a partir da quinta queda. A equipe ao final das 3 primeiras estava 32 pontos da Vivo Cage e 27 do Corinthians, que era a segunda equipe ali da tabela. Fluxo teve uma queda de desempenho muito vista e também teve uma das maiores polêmicas dessa final da LBFF. Na sétima queda, a Loud acabou caindo da mesma cal que o Fluxo. Teve ali algumas reclamações nas redes sociais, algumas brigas, algumas farpinhas, e o cenário todo se movimentou por conta disso. A Loud na ocasião acabou matando a equipe do Fluxo, que estava a 2 pontos apenas da Vivo Cage na sétima queda. E aí, com essa queda muito cedo, acabou caindo ali na 11ª, 12ª posição, acabou não pontuando e viu as chances de título ficarem ainda mais distantes. Na segunda colocação vem uma equipe que foi muito boa durante toda a competição da LBFF. Jogou de uma maneira muito regular nas fases classificatórias, sempre amassando, sempre tendo um bom posicionamento. Chegou nas fases finais, também fez a lição de casa muito bem. A equipe do Corinthians, na minha opinião, é uma das melhores equipes dessa LBFF, graças à leitura de jogo que a equipe teve durante toda a competição. O Corinthians teve 2 buias nessas fases finais, porém teve 2 quedas que acabaram complicando o sonho corintiano do título da LBFF. Na quinta rodada, a equipe acabou caindo na 9ª posição. Na 8ª rodada, acabou caindo na 7ª. Na 8ª rodada não, na 8ª queda. Na última queda, tentaram cair junto ali com a Vivo Cage, fizeram uma jogada onde levaram um jogador da Vivo Cage, porém ali já era muito difícil. Entraram na queda com uma pontuação muito distante da Vivo. Se não me engano, acho que era mais de 20 pontos. Precisavam dar o buia e não conseguiram. Ficaram na 5ª posição na última queda. E agora falando sobre a equipe campeã, a Vivo Cage tirou toda a teoria de quem passava em primeiro não ia ser campeão, de quem passava em primeiro ia mal em finais, e com certeza fez uma ótima final de LBFF. Nas 2 primeiras quedas, a equipe ali não teve 2 primeiras quedas, acabou caindo muito cedo na 8ª e na 11ª posição, mas na terceira queda acordou. Na terceira queda eles fizeram 2º, na 4ª queda eles fizeram 4º, depois vieram 2 buias e o fator principal dessa equipe, na minha opinião, foi a regularidade nos abates. A equipe da Vivo Cage foi a equipe a mais ter abates nas fases finais, nas fases classificatórias, conseguiram 392 abates. E uma coisa muito importante, uma coisa muito legal sobre essa equipe, os 4 jogadores titulares estão no top 10 de abates da LBFF.
No top 10 temos Nando em terceiro lugar com 107 kills, General em sexto lugar com 99, temos também o Modeste em oitavo com 93 e o Dead God em décimo com 90. Então a equipe fez valer a pena a agressividade que eles mostraram nas fases classificatórias, jogaram muito nessas finais e conseguiram pontuar muito bem através dos abates. Eles conseguiam os abates, conseguiam muitas kills, com isso vinha a questão do posicionamento, eles conseguiram sempre manter os jogadores vivos até o final da partida e contavam com um talento coletivo muito bem. Então a Vivo Cage com certeza foi o maior destaque dessa LBFF. E para finalizar nosso vídeo, vamos falar dos destaques individuais dessa LBFF. Lembrando que tivemos o MVP com o Cias, que foi o jogador que mais teve abates nessa LBFF. Tivemos também o craque da galera, o brabo da galera, que foi uma votação pública onde os internautas, onde todo mundo poderia votar no seu jogador predileto, e o Cias também ganhou. E na seleção da LBFF ficamos com o Cias novamente, MTS da SS, MTS jogou muito bem com Granadas, Nando da Vivo Cage, Ousado do Corinthians e pela terceira vez K9 como técnico. Lembrando que a seleção da LBFF é escolhida pelos próprios jogadores e técnicos. Os jogadores vão lá, tem uma pesquisa, eles escolhem seus jogadores prediletos, seus jogadores destaque, e aí cada um escolhe um. No final das contas, os mais votados entram na seleção da LBFF. E pessoal, independente se seu time foi bem ou foi mal nessa final, tenho certeza que você ficou muito feliz pelo alto nível de Free Fire que vimos nessa final de LBFF. E não se preocupe, final de semana que vem tem grupo de acesso e também temos resumo aqui no GE. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e até a próxima!